Bom dia, queridos. Vamos fazer, então, agora um videozinho sobre o plural dos substantivos compostos, né? Bastante tranquilo, mas bastante regrado também. Então, é preciso acompanhar para identificar um pouquinho cada um deles, tá? Primeiro que o substantivo composto, ele vai ser feito, estruturado de duas formas, com ou sem o hífen. Quando o meu substantivo composto, ele for escrito, por exemplo, sem o hífen, basta acrescentar o S, como acontece, por exemplo, com a palavrinha claraboia. Claraboias. Ferrovia. Ferrovias. Passatempo. Passatempos. Ela se encaixa até no plural do substantivo simples, cuja identificação é a verificação da vogal ou do ditongo, né? Então, terminando em vogal ou ditongo, a gente fazia o plural acrescentando apenas o S, que é o que acaba acontecendo nessas condições aqui. A parte mais complexa para a gente é identificar o plural do substantivo quando ele vier escrito por hífen, que pode ser formado de diferentes maneiras. Verbo mais substantivo, palavras unidas por preposição, palavras repetidas, né? Substantivo mais substantivo, substantivo mais adjetivo, enfim. Nesses casos, a gente tem que observar o grupo de regras, porque eu posso ter só a primeira sendo acentuada, aliás, sendo pluralizada, só a segunda ou ambas as palavrinhas recebendo a ideia da pluralização. Então, como é que eu vou fazer essa observação? A partir de um grupo de regras, tá? Então, primeira coisa, quando houver um substantivo mais um substantivo que especifica o primeiro, a gente diz que este segundo elemento, ele serve como um determinante do primeiro. Ele vai fazer a distinção, né, daquele termo. Por exemplo, existem as mais variadas canetas, porém, esta é uma caneta tinteiro. Então, é essa pluralização que eu vou levar em consideração. Tinteiro especifica o primeiro, então só o primeiro vai para o plural. Canetas, tinteiro. Salário, família, mesma coisa. Família especifica salário. Então, salários, família. Banana prata, a gente tem banana prata, banana caturra, banana da terra, banana branca. Prata especifica, tá vendo? Então, bananas, prata. Peixe dourado, mesma coisa. Peixe espada, peixe dourado, peixe palhaço. Este daqui funciona como um determinante deste primeiro. Então, apenas o primeiro elemento vai para o plural. Peixes dourados. Quando as palavras forem unidas por preposição, que houver um elemento de preposição aqui ligando, tá vendo? Ó, estrela do mar, mula sem cabeça, peroba do campo, pé de moleque, cavalo vapor, que é uma unidade de medida da física, né? O que acontece com estes? Só o primeiro elemento vai para o plural. Estrelas do mar, mulas sem cabeça, perobas do campo. Pé de moleque com novo acordo ortográfico perdeu o hífen. Muitas palavras que possuíam esse elemento de ligação e que não fossem nomenclaturas da biologia, por exemplo, perderam a representação aqui do símbolo, tá? Do hífen. Pé de moleque, pôr do sol, dia a dia, não tem mais hífen, mas continua seguindo as regras de um substantivo composto, tá? Então, só o primeiro elemento vai para o plural. Pés de moleque. Cobra d'água, cobras d'água. Quando eu tenho um verbo ou um advérbio, que são duas classes invariáveis para pluralização nesse sentido, quando se transformam num substantivo composto, formado por um substantivo ou adjetivo. Então, quando aqui no primeiro, ó, for um verbo ou um advérbio, só o segundo elemento é quem vai para o plural. Por exemplo, abaixo é um advérbio. Abaixo assinado, só o segundo. Abaixo assinados. Sempre viva, advérbio, tá vendo? Sempre viva, só o último vai, sempre vivas. Beija-flor, verbo aqui, tá vendo? Só o segundo elemento é quem vai para o plural. Beija, flores.
Existe para essa regra do verbo uma construção específica para a palavrinha guardar. Por quê? Teoricamente, guardar é verbo, então só o segundo elemento é quem iria para o plural. Porém, tem uma estrutura específica para guardar. Vocês vão pegar a palavra guarda, que é a primeira, e vão observar que tipo de elemento ela vai formar. Se a palavra guarda mais o segundo elemento formar um objeto, uma coisa, como, por exemplo, guarda-roupa, guarda-sol, guarda-chuva, guarda-pó, que formam objetos, coisas, só o segundo elemento vai para o plural. Guarda-roupas. Se a palavra guarda mais a segunda palavra, que ela se juntar, formar o nome que eu dou a uma pessoa, os dois vão para o plural, que a prof esqueceu do hífen, tá? Então, organiza aqui para a prof, por favor. Guarda florestal, guardas florestais. Guarda, por exemplo, vamos imaginar, guarda civil, guardas civis. Guarda-costa é uma expressão fixa, né? Guarda-costas. Então, o plural não se dá de nenhuma forma nele, porque ele já tem uma palavra pluralizada sem que isso represente, né? Guarda-costas não tem guarda-costa. Quem é que faz a pluralização? O artigo. O guarda-costas, os guarda-costas. Isso daqui é uma expressão invariável, tá? Ela não sofre alteração. Quem altera é somente o artigo. Então, como é que eu vou fazer mesmo? Daí pega a palavra guarda. Guarda mais a formação de um objeto, só o segundo elemento. Guarda-roupas. Se a palavra guarda mais a segunda palavra formar uma pessoa, um nome que eu dou para uma pessoa, ambas vão para o plural e aqui eu mantenho o hífen, tá? Guardas florestais. Palavras repetidas ou onomatopeicas, que são as formadas por onomatopeia, né? Som, repetição de som. Tim-tim, por exemplo, apenas o segundo elemento vai para o plural. Por exemplo, ping-pong é uma palavra formada por onomatopeia. Ping-pongs. Teco-teco, ó, repetição. Teco, tecos. Tic-tac, tic-taques. O segundo elemento é quem vai para o plural. Depois, opa, acho que aqui passou uma. Palavra variável mais palavra variável. Quando é formado, por exemplo, por substantivo mais substantivo, substantivo mais adjetivo, adjetivo mais substantivo, pronome mais substantivo. O verbo que eu coloquei por conta, por exemplo, do guardas florestais. Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a palavra verbo ali, né? Como é que é formado? Quando eu tenho essa formação em que as duas palavras sejam palavras variáveis, porque é substantivo mais substantivo, substantivo mais adjetivo, numeral mais substantivo, todas as duas irão para o plural. Por exemplo, cota-parte, cotas, partes. Mão boba, mão substantivo, boba substantivo, os dois pluralizam. Mãos bobas. Segunda-feira, segunda numeral, feira substantivo. São duas classes gramaticais variáveis, os dois vão para o plural. Segundas-feiras. Couve-flor, substantivo mais substantivo. Couves, flores. É como se essa daqui fosse a regra geral. Toda palavra que seja variável mais variável, os dois vão para o plural. Quando é que não vão os dois para o plural? Quando a gente tem aquelas 4 regras anteriores. Quando o segundo for determinante do primeiro, que daí só o primeiro vai. Quando é formado por palavras repetidas ou onomatopeicas, que só o segundo elemento vai. Quando tem uma preposição no meio, né, um elemento de ligação, só o primeiro vai. Quando é formado por verbo mais substantivo ou verbo mais adjetivo, o verbo não vai variar nessa construção, então só o segundo elemento vai. Por exemplo, beija-flor. Quando é formado por um advérbio,
Alto-falante, então, alto-falantes, a ideia do advérbio não vai para o plural. Então, a gente vai construindo a partir dos seus processos de formação mesmo. É como se eu olhasse o substantivo composto separadamente, cada uma na sua determinação, na sua vez, digamos assim, tá? Então, o prof fez aqui uns exercíciozinhos para a gente construir com relação a ele. Tenho aulas todas as terça-feira. Como é que eu faço? Numeral mais substantivo, então, terças-feiras. Era romântico receber cartas trazidas por pombo-correio. Correio aqui determina a espécie de pombo, então só o primeiro vai para o plural. Pombos, correio. Todas as semanas fazia pão de ló com a minha avó. Tem elemento de ligação, tem uma preposição, só o primeiro. Então, pães de ló. Saiu e deixou os guarda-roupa desarrumados. Verbo mais substantivo, só o segundo elemento vai para o plural. Tem a regra específica do guardar? Tem. Quando forma objeto, continua na regra geral. Só o segundo elemento. Então, os guarda-roupas. Várias pessoas estiveram envolvidas no quebra-quebra. Quando as palavras são repetidas, só o segundo elemento. Quebra-quebras. As melhores, aguardente, ó. Quando não tem hífen, só coloca o plural. As melhores aguardentes do Brasil são do Paraná. Nunca vi tantos João de Barro. Tem elemento aqui de ligação? Então, Joões de Barro. Eram boia fria e conseguiram ultrapassar as dificuldades. Substantivo mais substantivo. Substantivo mais adjetivo, ó. Boia é substantivo, fria é adjetivo. Ambos pluralizam. Então, eram boias frias e conseguiram ultrapassar as dificuldades do dia a dia. É bem tranquilinho, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá? Se precisar, façam aí um resuminho das regras e aí a gente vai fazendo os exercícios para vocês lembrarem, né? Gravarem cada uma dessas regrinhas aqui de plural dos substantivos compostos.